E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. Sejam bem-vindos ao podcast em que hoje a gente vai falar sobre Fernando Pessoa, né? A vida, na verdade, as vidas e obras do Fernando Pessoa. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Felipe Lee. O Felipe, ele é graduado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Ele tem mestrado também em Teatro e Literatura pela Universidade do Estado de Santa Catarina, né, a UDESC. Então, Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Uma boa noite a todo mundo. E vamos começar, então. Então, Felipe, primeira pergunta, assim, né, a primeira questão que a gente quer trazer aqui, né, para o nosso episódio é justamente como é que foi teu primeiro contato com Fernando Pessoa, né? Então, muita gente pode até conhecer, né, a figura do Fernando Pessoa, mas não tem muito conhecimento. A gente vai tentar explorar um pouquinho aqui, né, sobre a vida dele, né, sobre as obras e as diferentes heterônimos. A gente também vai falar, né, tentar classificar e definir um pouco o que é heterônimo. Mas gostaria de saber primeiro, né, como é que foi o teu primeiro contato e também tu falar, né, sobre a tua experiência, tua formação, tua parte mais artística também, né, tu também tem obras publicadas, então gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, acredito que a minha carreira artística ela começou talvez lá pelos 17, 18 anos, quando eu publiquei o meu primeiro livro de poesia, que foi o livro Vozes Mudas. Foi um livro inspirado em autores que eu conheci através da internet, através dos livros, né? E naquele momento, um pouco antes, eu tive contato com o Fernando Pessoa, com os heterônimos, com um pouco da literatura portuguesa, juntamente com os autores brasileiros que me inspiravam na época, né? Eu tenho formação em teatro pela UFSC, né? E na graduação, bacharelado, e depois eu fiz o mestrado em teatro na UDESC, sempre buscando uma interação entre as linguagens, né? Teatro, poesia, performance. Depois que eu ingressei nas artes cênicas, né? Eu sempre busquei retornar um pouco dessa minha relação com a poesia, com a prosa poética. Claro que no teatro essa relação ela se modificou um pouco, ela criou uma certa ambiência diferente. Voltando um pouco à relação ali da minha relação com o Fernando Pessoa, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, 16 por aí, eu comecei a buscar autores e grupos na internet, grupos de discussão, que me ajudassem a ter uma formação na poesia, na literatura. Então, por acaso, eu achei um grupo na internet chamado Orfeu Digital, através do Yahoo Groups, na época, né? E esse grupo me fez conhecer vários autores na época, né? Autores da América Latina, Espanha, Portugal, Chile, Brasil. Nesse grupo, conheci autores que me ajudavam a conhecer obras de grandes autores, como, por exemplo, Fernando Pessoa. E ali eu conheci a escritora e professora portuguesa Amélia Pinto Paes, que na época era uma autora que escrevia livros para explicar Fernando Pessoa, para explicar Camões, para explicar os heterônimos do Fernando Pessoa. E mesmo eu não tendo um gosto muito grande na época por Fernando Pessoa, porque os autores que na época me inspiravam muito eram outros, né? O Rimbaud, Dylan Thomas, mas através da Amélia e dos participantes desse Orfeu Digital, eu comecei a descobrir um pouco mais da potência do Fernando Pessoa enquanto obra, né? Anteriormente eu só conhecia um pouco alguns livros que a gente encontra em sebo, em livraria, mensagem, eu não tinha essa familiaridade com o tamanho da obra, né? Então, através da Amélia, eu comecei a descobrir, me familiarizar com essa questão, né? Legal. E tu citou ali, né, também, né, sobre a revista Orfeu, e eu achei bacana, né, a gente já tinha conversado um pouquinho antes da gente começar sobre essas revistas, né, que tu acabou participando tanto da Orfeu quanto da Atena, né? Elas acabaram sendo como uma espécie de referência, né, a revistas que eram
publicadas, né, na época em que o Fernando Pessoa publicava suas obras. Né? E como é que foi mais ou menos por quanto tempo tu participou dessas revistas, né, e como é que foi a experiência com elas? Então, Orfeu, né, na literatura portuguesa, era uma revista em que o Fernando Pessoa, quando ele retorna para Portugal para começar a escrever os primeiros textos, né, em português, porque anteriormente ele escrevia em inglês, o Fernando Pessoa começa a ter relação com essa revista, que era uma revista que deu margem para grandes autores na época, como Camilo Peçanha, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, né? E a Orfeu Digital, que eu participei, era uma espécie de releitura dessa revista, né? Claro que num patamar bem menor, né? Nós não éramos nem comparados com os autores da época, mas nós éramos grandes leitores desses grandes autores e nós tentávamos manter a obra viva, né? A obra desses autores vivos, ao mesmo tempo que criávamos os nossos textos, né? Então ali eu tive contato com um grande autor que para mim é um grande mestre, assim, até mais do que Fernando Pessoa, mas é um autor simples, assim, é um autor chileno que depois ele veio a escrever uma aba no meu livro, né? Que é o José Adolfo Segura, que é um poeta que ele escreve muito haikai. Então ele é um grande leitor também da obra de Fernando Pessoa, dos heterônimos também, assim como Amélia. E ali eu conheci autores que eram diversos, com uma poética muito diferente uma da outra. Havia autores que gostavam muito do Alberto Caeiro, daí produziam textos numa linha. Outros autores gostavam muito de Octávio Paz. Outros autores gostavam do Neruda. Outros autores gostavam muito dos ingleses. Então, ali eu praticamente fiquei, eu acredito que uns 6, 7 anos mandando meus poemas, lendo o poema de outros, e me influenciei muito. Valeu com certeza como uma grande faculdade, né? E foram autores que me auxiliaram, me ajudaram e me incentivaram, né, a publicar o livro, né? O meu primeiro livro quando eu tinha 17 anos, né? Tu já publicou bem cedo, né? 17 anos já, com um livro publicado. E é uma porta de entrada, né, para artistas, né, iniciantes, principalmente assim na poesia, fazer publicação em revistas, né, que agora com o meio digital a gente tem mais facilidade disso, e fazendo coletâneas também, né, e depois da publicação em revistas já ter uma maior maturidade, né, para fazer a publicação de um livro. Mas falando então aqui um pouco, né, sobre a parte mais biográfica do Fernando Pessoa, um ponto peculiar é que um dos heterônimos dele, né, acaba dizendo que a vida dele pode ser basicamente resumida, né, o Alberto Caeiro que acaba dizendo isso, que a vida dele pode ser resumida entre a data de nascimento e a data de morte, e todos os outros dias são deles, né? E isso foi o Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos, acaba dizendo. Mas só citando um pouco, né, falando um pouco mais da biografia, né, o Fernando Pessoa então nasceu no dia 13 de junho de 1888 e faleceu no dia 30 de novembro de 1935. E é muito peculiar que no dia, na data de nascimento dele, né, o próprio Fernando Pessoa se interessou bastante para saber a data, né, e o horário exato, né, de nascimento, para poder conseguir fazer o mapa astral, né? Então o Fernando Pessoa ele tinha também essa relação com astrologia, fazia o mapa astral não só dele, não só dos heterônimos dele, mas de todos os outros autores, né, outras personalidades que ele gostava, né, e acabava se interessando. E já tem registros aí que ele já fez mais de centenas de mapas astrais de pessoas, né, de amigos, né, e de personalidades que ele acabava se interessando. Então, pode falar um pouquinho, né, sobre... Comentou ali, né, que ele acabou escrevendo primeiro obras em inglês, né, e na África do Sul, no caso, como ele era bem mais jovem. Mas falar um pouquinho sobre o que tu pensa, né, e o que tu tem de conhecimento do início da obra do Fernando Pessoa, né, sobre o interesse que ele na literatura, né, na poesia, nos primeiros escritos dele. Então, o que eu tenho conhecimento, assim, desse início da obra do Fernando Pessoa, na verdade eu tenho pouco conhecimento, né, mas o que dá para perceber é que o Fernando Pessoa era um grande leitor de obras, né, tanto que ele traduziu grandes autores que precisavam de uma grande
dificuldade de traduzir, né? Ele traduziu Shakespeare, né? E na época ele tinha contato com muitos autores ingleses. Se vocês perceberem, na poesia dele em inglês, no início, tem grande referência de autores como T.S. Eliot, até do próprio Shakespeare mesmo, né? Porque você consegue ver uma certa precisão na métrica, na rima, né? No próprio inglês, né? Só que, a meu ver, era um autor ainda que estava se descobrindo enquanto personalidade artística, né? Tava descobrindo para onde a sua obra caminharia. A meu ver, era um autor que ainda aquele autor que se inspirava nos grandes autores, né, da época, né, nos grandes clássicos, né, até para poder dominar o próprio idioma, o inglês, né, e futuramente dominar o português, né. Então, normalmente o poeta ele tem essa vida, né, essa descoberta inicial, né. Ele vai para os grandes autores, né, ele vai para as grandes poéticas, até para tentar fazer uma certa clonagem na sua tentativa de produzir a sua poética, né. E aos poucos o poeta vai descobrindo a sua essência, a sua própria trajetória dentro disso, né? Então eu acredito que, claro, que ele tem muita coisa muito interessante no inglês ali, que você já começa a descobrir o próprio ortônimo, né? O próprio Fernando Pessoa dentro do inglês ali, né? Se você fizer a comparação desses textos em inglês depois com alguns textos do próprio Fernando Pessoa, né, do ortônimo até o livro Mensagem, você começa a ver as similaridades na escrita, né? Depois ele vem para Portugal para depois se relacionar com os autores da época, né? Então, de certa forma, ele buscou muito nesse passado clássico, mas depois ele queria se conectar com a atualidade, né? E como você mesmo falou, né, essa relação com a astrologia é bem interessante também, porque eu acredito que tenha muita coisa para relacionar até na pesquisa, quando você for relacionar os autores, os heterônimos, né, o Roberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, que são esses três principais, ali tem uma relação astrológica também, né? Ele não é por acaso que ele coloca a data de nascimento de um em determinado momento, depois em determinado momento ele faz o falecimento de um determinado autor, né, como Alberto Caeiro, né? Eu não tenho propriamente essa pesquisa, né, mas eu acredito que tem uma relação. Ele pesquisou essas relações astrológicas quando ele foi criar os heterônimos, né? É bem bacana isso, que na parte de pesquisa que eu verifiquei, que ele queria saber exatamente o horário que nasceu também, que foi às 3h20, mas tinha algumas dúvidas que poderia ser às 3h15, então alguns minutos assim, de diferença já poderia ter uma mudança total nessa parte de mapa astral que fazia, né, de astrologia. E o que tu falou ali na parte de simular, né, ou de certa forma tentar imitar as grandes personalidades, é algo assim que se verifica, né, não só na parte de poesia, e algo que inclusive eu já falei em outro episódio de podcast que eu fiz, que foi relacionado a artistas mais recentes, né, mais contemporâneos, no caso mais no cinema, né, como Martin Scorsese e David Lynch, que eles também falam isso, né, que no início de carreira, né, é muito comum e até de certa forma recomendado, né, que os artistas tentem se espelhar, né, e de certa forma copiar o que os seus ídolos fazem, né? Então, com isso, né, com essa forma de mímica, né, de tentar a imitação dessas personalidades, é que a gente vai descobrindo e formando a própria voz, né? Encontrando o próprio propósito e desenvolvendo a própria voz dentro, né, da arte. E em relação também agora sobre os heterônimos, antes de tudo, eu acho interessante a gente tentar justamente definir, né, o que é heterônimo, porque pode haver muita confusão, né, o que é heterônimo, o que é pseudônimo, o que é alter ego, por exemplo, né? Então, na tua visão, o que tu pensa, assim, qual é o conceito de heterônimo e essas diferenciações, né, com pseudônimo e com outros conceitos semelhantes, que são similares, mas não são exatamente iguais, né? Então, eu acredito que a questão do heterônimo ali, do Fernando Pessoa, pelo conceito mais óbvio que a gente fala assim, é um outro eu, né? É um outro nome, digamos assim, um outro autor, né? Então, os pesquisadores falam que
que o Fernando Pessoa cria poetas, né? Então, quando a gente fala autônimo, né, é o próprio Fernando Pessoa. Então, o livro Mensagem, quando ele escreve, é o ortônimo, né? Ele assina como Fernando Pessoa, né? A partir do momento que ele se coloca enquanto no próprio poema Autopsicografia, ele fala da questão do fingimento, né? Então, quando o próprio autor ortônimo se coloca como um fingidor, né? Então ele se coloca a obra dele se coloca como uma mitologia, né? Como uma mentira, né? Digamos assim, que depois se torna verdade. Então, os heterônimos criados pelo Fernando Pessoa, Roberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, são autores que ele dá vida. E esses autores vão criar obras. E às vezes essas obras se contradizem. Então, às vezes, o que o Alberto Caeiro fala pode contradizer o que o Álvaro de Campos fala. E, ao mesmo tempo, pode contradizer o que o Fernando Pessoa fala. Tem uma carta bem interessante, eu até citei no meu vídeo no YouTube, e é uma carta, estou até aberto ela aqui, carta a Adolfo Casais Monteiro, do dia 13 de janeiro de 1935. Nessa carta, o Fernando Pessoa, ele relata ao amigo Adolfo Casais Monteiro como que ele criou os heterônimos, né? Então, em determinado momento da casa dele, onde ele estava escrevendo alguns poemas enquanto ortônimo, ele se coloca enquanto Alberto Caeiro. Depois ele faz o retorno a Fernando Pessoa, fazendo como se fosse uma resposta, uma recíproca a esse Alberto Caeiro. Então aqui é uma explicação do próprio autor, né? Do próprio autor falando do que seriam esses heterônimos para ele. Claro que não necessariamente eu preciso seguir o que o autor fala. Eu posso ter a minha leitura do que seriam esses heterônimos, né? Então, mas é claro que é bem interessante começar conhecendo o que o próprio autor fala, o que a própria obra fala. Então, é como se quando você vai ler Shakespeare, né? Quando você vai ler Hamlet, por exemplo, você, ao invés de você tentar ler o Harold Bloom comentando Hamlet, você pode buscar no próprio Hamlet o que está acontecendo ali, né? A própria poética, né? E ao mesmo tempo no Fernando Pessoa, ao invés de você ler um crítico, você vai na obra, porque a obra é autoexplicativa, é como se o próprio Fernando Pessoa, em determinados escritos, em determinadas cartas, ele vai te contar, ele vai te convidar a fazer digamos que essa mitologia da obra, né, ou essa astrologia da obra. Eu tenho uma outra leitura que eu tive dessa questão dos heterônimos depois, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, mas a diferença básica entre os conceitos de heterônimo, pseudônimo, ortônimo, eu acho que é essa. Heterônimo, você cria um outro autor que vai criar uma obra, ou um poema. O ortônimo é o próprio autor. O pseudônimo seria digamos que um nome falso. Eu acho que pseudônimo ele tinha, acho que no início, quando ele escrevia alguns textos em inglês, então ele criava outro nome. Era o próprio Fernando Pessoa, mas era outro nome. E a partir do momento que ele começa a ter relação com outras tentativas de poética, outras tentativas de dizer de formas diferentes, dele busca essa questão do heterônimo, né? Acho que é essa leitura que eu tenho, né? Sim. São casos raros, assim, na literatura, né? A gente se verifica aqui que, no caso, heterônimos, o termo heterônimo foi cunhado pelo Fernando Pessoa, né? Pelo que se estuda. Mas já houve casos anteriores, né? Entre mais destaque tem, por exemplo, Søren Kierkegaard, que era filósofo dinamarquês, que também não tinha o termo cunhado heterônimo, mas ele também tinha diversos heterônimos. E mais recentemente a gente tem, né, embora haja discussões ainda, né, e se tem muito a pesquisar sobre, no caso o Stephen King também tem potenciais heterônimos, né? Claro que pode iniciar como pseudônimo, né, mas ao longo do tempo, com a diferenciação
em estilo, de diferenciação na parte da escrita mesmo, a gente consegue ter essa distinção, né, de pseudônimo para heterônimo. E agora falando, né, claro que a gente tem os principais, né, como foi dito, né, o Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares e Ricardo Reis, mas ao longo do tempo, né, dentre todos os papéis, porque o Fernando Pessoa, ele deixou, né, quando faleceu, acabou deixando uma arca assim com mais de 20 mil papéis de escritos, e com isso os pesquisadores, né, estudiosos acabaram avaliando todos esses papéis, todos esses escritos, e foram tentando catalogar os heterônimos, né? E ao longo do tempo foram discutidos e descobertos, né? E a princípio foram catalogados 54, depois 72, e mais recentemente, né, o José Paulo Cavalcante, que escreveu o livro Uma Quase Autobiografia, né, do Fernando Pessoa. Quase autobiografia é interessante porque ele acaba escrevendo esse livro sobre o Fernando Pessoa, mas boa parte do livro, né, a maior parte do livro, ele utiliza citações, ele utiliza frases do próprio Fernando Pessoa para descrever a biografia dele. Então, José Paulo Cavalcante acabou descobrindo mais de 100 heterônimos, né? Claro que ainda tem-se muito essa questão de verificar mesmo, né, se é heterônimo ou, em muitos casos, é só um texto, né? Alguns heterônimos só possuem um texto, né, só uma poesia, mas também pode ser classificado, né? Em relação ali, né, um ponto peculiar também, curiosidade em relação a pseudônimos, né, antigamente era muito utilizado, mas ainda hoje, né, em alguns casos, de mulheres acabarem utilizando pseudônimos masculinos para terem maior visibilidade, né, por conta de pseudônimos masculinos acabava sendo mais lidos, e por conta de preconceito, se fosse publicado com o próprio nome feminino, né, da autora, em muitos casos poderia não ser lido, né? Então ainda hoje existe isso, mas aos poucos a gente vai mudando, quebrando esse paradigma. Em relação aos heterônimos, eu gostaria da gente começar, né, com o que é considerado o mestre, né, entre dos heterônimos, que é o Alberto Caeiro. Então a gente tem aqui, né, que o Alberto Caeiro, pelas características dele, ele seria características simples, né? Então seria considerado como se fosse um mestre ingênuo, né? Se eu estiver falando algo errado também, Felipe pode ir me cortando, mas ele seria considerado, teria a instrução primária, mas mesmo tendo uma instrução primária, ele seria considerado mestre por outros heterônimos, né? Do Ricardo Reis, Álvaro de Campos e do próprio ortônimo Fernando Pessoa. E pela biografia dele, ele morreu muito jovem, né, com menos de 30 anos, no caso, se não me engano, 25 anos. E com isso ele era muito ligado à natureza, e acho bastante interessante uma característica que ele tenta repassar essa ideia de que a gente tem que... o fato de a gente pensar muito sobre a poesia em si, né, ou sobre a criação em si, acaba não sendo menos interessante do que sentido. Então, Alberto Caeiro, pelo que eu verifico, ele é um heterônimo que tenta ser mais ligado à natureza em si, mas evitar fazer escritos de metapoemas, por exemplo, que é muito encontrado no Álvaro de Campos, por exemplo, que a gente vai falar depois, né? Mas ele tem essa característica que eu acho bastante interessante de ser mais voltado aos sentidos e não se debruçar muito sobre os pensamentos na escrita, né? Então, também queria que você falasse um pouquinho sobre ele, se tem de conhecimento sobre ele. Uhum. Então, eu gostaria de, nesse momento, eu primeiro jogar a bola para você. Eu queria te fazer uma pergunta, se for possível. Pode fazer. Então, você que está interessado assim, na obra dos heterônimos, eu queria primeiro te perguntar, assim, depois que você lê, eu não sei se a forma como você lê, né, o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, vou citar só os dois, o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, tá? No momento que você lê o Alberto Caeiro, um texto, por exemplo, do Guardador de Rebanhos, e depois, quando você lê um Tabacaria, por exemplo, do Álvaro de Campos, o que você sente em relação aos dois, assim? Qual o teu sentimento em relação essa relação dos dois? Você vê o Fernando Pessoa ali?
Você vê o que ele está tentando fazer, assim? O que você sente? Então, eu não consigo visualizar, né? Claro, eu vejo o Fernando Pessoa tendo as suas vozes pelos heterônimos, né? Como se tivesse uma voz por trás, né? Tivesse, de certa forma, eu vejo que talvez ele possa estar fingindo, né? Possa ter esse fingimento e utilizar os heterônimos como um gateway, como um caminho, né? Para portar voz mais de maneiras diferentes, né? De modos e jeitos distintos. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo visualizar claramente que são pessoas diferentes, né? Que não seria necessariamente um autor, a voz de um autor sendo transmitida por essas diferentes facetas, né? Mas no caso fica bem claro que o Álvaro de Campos, por exemplo, né? Como o próprio Fernando Pessoa diz, é o mais histericamente histérico dentre os heterônimos, né? Principalmente na última fase. Isso é alguma coisa também interessante, que os próprios heterônimos em si podem apresentar fases distintas, né, na escrita, né? O Álvaro de Campos, se eu não me engano, ele apresenta 3 fases, né? Seria uma fase mais modernista, né? Outra fase futurista, né? Então tem essas diferentes fases. Mas eu penso que esse jogo que ele faz, né? Talvez no começo, né? Nas primeiras obras, né? Nas primeiras poesias, seja como se fosse um jogo, uma tentativa de modelar em si, né? Formas diferentes de trazer a voz do Fernando Pessoa em si. Mas ao longo do tempo, né? Se a gente for ver, e como tu falou ali, quando a gente leu o Tabacaria seria, né, uma obra mais na última fase do Álvaro de Campos, né? Então, tendo essa distinção, pelo menos eu consigo perceber bem que já está bem definida a personalidade de um heterônimo, né? Então, ali, com essa personalidade bem definida, a gente não consigo encontrar em si, né, o ortônimo ali dentro, né, daquela obra. Então, é mais ou menos essa ideia que eu penso, né? Mas, sim, em relação ao que tu pensa também, devolvendo a pergunta para ti. Então, eu citei anteriormente ali o Shakespeare, né? Que é um autor que eu me interesso bastante em retornar, assim, sabe? Porque é conhecido também que o Shakespeare, a grande parte das obras do Shakespeare não são criações do próprio Shakespeare, né? Dizem que já existiam algumas histórias, e o Shakespeare produzia uma escola de autores, né? Então os autores redigiam os textos, né? Que tinham essa poética necessária que o Shakespeare pedia, né? Mas o que eu quero dizer em relação a essa comparação, né? É que quando eu estava no Orfeu e eu recebia as influências, né, para as leituras, né, do Fernando Pessoa, o que me passava na cabeça, assim, que apesar dos livros depois eles foram publicados separadamente, né, Alberto Caeiro de um lado, daí depois se publica o Álvaro de Campos, daí depois se publica o Ricardo Reis. Na minha visão, eu acredito que, não sei se existe algum pesquisador ainda que começou essa pesquisa, mas já que o Fernando Pessoa ele sempre teve essa busca pela astrologia, eu acredito que os poemas eles não estão isolados, assim. Então, eu acredito que quando vou entrar na obra de Fernando Pessoa, eu tenho que entender esse caleidoscópio, essa grande árvore genealógica. Então, eu estou lendo um Alberto Caeiro ali, né? Esse poema, esse pequeno trecho, esse pequeno fragmento, ele se relaciona com um outro fragmento lá no Ricardo Reis, que depois vai se relacionar como resposta ao Álvaro de Campos, né? E também em relação ao Bernardo Soares. Então, é como o Fernando Pessoa fala, né? Viver não é preciso, navegar é preciso, né? Esse navegar é entrar na obra, né? Você buscar o diálogo com os próprios heterônimos. Então, é como se os heterônimos, a meu ver, são personagens dentro dessa grande obra. É como se o Fernando Pessoa fosse Shakespeare e Alberto Caeiro é Hamlet. É difícil pensar assim, né? E Álvaro de Campos é Ofélia, e eles têm esse diálogo. Existe um diálogo, né? Existe um diálogo tanto na filosofia da poesia ali, o que está sendo dito filosoficamente, enquanto linguagem, metalinguagem, né? Então, e sem
sem a gente excluir as cartas, né? Porque as cartas, é como se as cartas fossem uma espécie de metapoesia, que as cartas estão colocando a própria poesia desses autores, esses heterônimos, em xeque. Tá colocando para a gente abrir, né? É claro que eu posso excluir essa mitologia toda, posso esquecer, e eu pego um livro do Alberto Caeiro, eu tiro um poema ali, um fragmento, e eu leio só o poema. Muitas pessoas fazem isso. Esquece que existe uma obra em volta e lê só o Alberto Caeiro e pensa assim, Alberto Caeiro é um autor da natureza, é um autor que mais impressões a gente pode ter, é um autor simples de ser lido, é um autor que não tem essa busca total pelos sentimentos, como tem o Álvaro de Campos, das sensações, né? Mas eu prefiro ler como uma genealogia, assim, tentar indo aos poucos. Você vai lendo um pouco um trecho aqui, depois você vai para o outro. Aí você vai para um autor, você vai para o outro. Eu prefiro assim. Já leva a uma outra pergunta, né? No caso, que essa ideia, né, de astrologia, quando eu não sou um conhecedor muito de astrologia, né? Mas quando tem traçado, né, mapas astrais e questão de signos e ascendências, é como se, de certa forma, isso fosse a personalidade da pessoa fosse determinada no nascimento e fixa ao longo da vida, né? Então já é uma pergunta também, uma questão aqui pra gente conversar, que se tendo essa questão de astrologia, considerada válida essa ideia, né, de personalidade fixa ao longo da vida, se os heterônimos em si, né, tendo o mapa astral e a questão astrológica definida pelo Fernando Pessoa, eles em si teriam essa personalidade fixa. Porque, por exemplo, quando a gente lê um poema que seria mais, né, com busca de sentimentos ou até histérico, né, como o próprio Fernando Pessoa diz, do Álvaro de Campos, né, a gente identifica essa histeria num poema, a gente já remete, né, ao que seria o Álvaro de Campos, levando a ideia de que seria impossível o Álvaro de Campos fazer um poema que se assemelhasse à questão, por exemplo, da natureza, né? Seja na parte final da obra dele ou em qualquer outra parte, né? Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, se tendo isso, né, definido de astrologia e essa relação que o Fernando Pessoa tinha, se cada heterônimo teria uma personalidade fixa, ou se tu acha que eles poderiam ter personalidades diferentes, né? Poderiam ter, por exemplo, distinções de humor, distinções de modo, porque até mesmo quando os pesquisadores, né, e os pesquisadores estudiosos vão tentar catalogar as obras, né, eles tentam encaixar, né, cada heterônimo dentro pelo que eu percebo, né, dentro de um estilo que tal heterônimo teria, né. Mas, de certa forma, muitos papéis, né, muitos dos escritos que o Fernando Pessoa fez não tinham assinatura, né. E com isso, né, tem que ter um estudo em cima dos escritos para poder saber qual heterônimo que era. E com isso vem a questão aqui, né, que eu quero dizer, eu estou me prolongando, mas é algo um pouco complexo de a gente analisar, né, que se não pode ter havido, por exemplo, catalogações erradas dos heterônimos, justamente por essa ideia de tentar deixar numa caixinha ou deixar num estilo específico cada um dos heterônimos. Qual a tua ideia sobre isso? Então, eu acho que o Fernando Pessoa ele faleceu muito jovem, né? Então, eu acredito que ele tinha um grande projeto. Ele tinha um grande projeto de obra, né? E essa obra ele não conseguiu publicar da forma como talvez ele queria, né? Então, eu acredito que ele queria, se não me engano, existem alguns mapas que ele, eu não me recordo onde que eu achei isso, tá? Mas é um mapa de desenho para você poder entender a obra de cima, assim. Mas pelo que eu já li do Fernando Pessoa, e depois que você lê as cartas, que você lê as relações ali, que você vai depois ler o Bernardo Soares, eu acredito que ele tinha esse projeto de obra maior. Então, o Mensagem, o primeiro livro, ele se via enquanto Supra Camões, né? Isso você sabe, né? E alguns heterônimos ele coloca como subheterônimos, né? Se não me engano, o Ricardo Reis é um subheterônimo. E
como você falou, o Roberto Caeiro é o mestre, né? O Roberto Caeiro e o Álvaro de Campos são os heterônimos maiores, né? Mas eu acredito, depois que ele volta para Portugal e que ele começa a fazer a escrever enquanto heterônimo, ele começa esse projeto de obra. E esse projeto de obra não vai se concluir. Porque, assim, cada pesquisador que tem contato com os textos do Fernando Pessoa que estavam nesse baú vai ter uma busca, né? Vai ter uma busca diferente. Claro que talvez, depois de uns, sei lá, daqui a uns 100 anos, a gente tenha um entendimento mais profundo, talvez, do que talvez ele queria, assim, né? Em relação à personalidade fixa dos heterônimos. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele queria demonstrar, pelo que a gente está vendo, assim, né? Que a gente vê nos escritos, que eles tinham uma questão fixa mesmo. E justamente aí reside a brincadeira, né? Eu também me confundo muito quando eu leio Fernando Pessoa. E essa confusão desse fingimento às vezes me afasta da obra. Porque é difícil, é muito difícil. Você lê um Roberto Caeiro ali, um poeta da natureza, um poeta existencialista, né? Mas você olha quem está falando isso, né? O Fernando Pessoa está falando isso com qual intuito? Se ele está fingindo, por que ele está colocando isso será que ele está colocando isso em xeque? O próprio existencialismo em xeque? E quando ele escreve enquanto Álvaro de Campos, também ele está colocando o Álvaro de Campos em xeque, quando ele retorna a escrever enquanto ortônimo. Então eu sempre fico na dúvida, né? Eu acho que ele sempre nos coloca numa posição difícil enquanto leitor. Então, como tu falou ali no início ali dos cineastas, né? Quando você começa a espelhar a tua obra, quando eu comecei a escrever, eu tentei escrever alguns poemas que buscavam um pouco ali o Álvaro de Campos e o Roberto Caeiro. E depois você começa a se confundir enquanto autor, enquanto co-construtor de sentidos ali, né? Tem uma frase do Rimbaud que ele fala assim, ó, é uma tradução do francês, né? Que ele fala, eu é um outro, né? Na verdade, é a conjugação do né? Com o outro, né? Com o predicado, né? Não, eu sou um outro, né? Eu é um outro. Acho que um pouco resume um pouco do que seriam esses heterônimos, né? Então, não é o Fernando Pessoa quando ele fala eu sou Alberto Caeiro, não. Ele fala eu é Alberto Caeiro, ou seja, quando Alberto Caeiro escreve, ele é Fernando Pessoa e não o contrário. Não sei se deu para entender. E a mesma coisa o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, eles falam eu sou o Fernando Pessoa, né? E não o contrário, né? Sim. E outro ponto também, bastante interessante o jogo que ele vai fazendo, como estou brevemente aí, né? E em relação às cartas, né? Que ele escrevia cartas para amigos, né? Principalmente pro Mário de Sá Carneiro, com os heterônimos, né? Então ele escrevia cartas para outras pessoas utilizando o heterônimo e nas obras dos heterônimos acabava botando o prefácio feito, por exemplo, uma obra de Bernardo Soares, eu acho, né? Que tem um prefácio do Álvaro de Campos e o pós-fácio do Ricardo Reis. Então ele utilizava esse jogo para os heterônimos terem ideias, né, e terem essa conversação entre si, né, e um com o outro, não isoladamente, mas os heterônimos tendo essa conversa e tendo essa relação um com o outro, né. E só também recitando aqui um pouco, né, da poesia do Alberto Caeiro, em que ele fala no Guardador de Rebanhos, que eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem porque ama e nem o que é amar. Então, de certa forma, ele tenta, né, falando assim em específico do Alberto Caeiro, né, tendo essa filosofia de sentidos e tentar se afastar um pouco, né, do pensamento, ou tentar se afastar da ideia de debruçar sobre pensamentos ou sobre metapoemas, né? Mas resgatando um pouquinho aqui a linha, né, falando de cada um dos heterônimos, né, a gente falou ali aqui do Alberto Caeiro,
Outro também, né, já relacionando com Álvaro de Campos, de certa forma o Álvaro de Campos me lembra um pouquinho, também não tenho muito conhecimento sobre o Rimbaud, mas essa necessidade de ter sentidos, né, de achar algum sentido para a vivência, né, algum sentido, porque no caso o Álvaro de Campos seria a formação que foi atribuída, né, ele seria um engenheiro mecânico naval, mas ele mesmo se considerava um engenheiro mecânico, um estudante de engenharia mau, né, um terrível estudante de engenharia, e com isso acabou também tendo esse comportamento mais, digamos assim, devasso, né? Foi algo que, no caso do Fernando Pessoa, ele diz, né, no caso na frase bastante conhecida, né, navegar é preciso, viver não é preciso, que seria necessário criar e tentar deixar para a humanidade, né, uma ideia de projeto, um trabalho assim que seja relevante e não necessariamente ter uma vida, no caso, comum, digamos assim, né, como qualquer outra pessoa, sem ter um projeto deixado para a humanidade, né, que é isso que ele acaba fazendo, mas ele acaba vivendo intensamente na escrita, né, e acaba criando todo esse projeto na literatura. Mas, de certa forma, ele também não tem... a gente não vê muito de, por exemplo, momentos... Por exemplo, no caso do Rimbaud, que acabou desistindo da escrita e virou soldado, né, e traficante de armas. Ou, por exemplo, Jack Kerouac, que vivia a vida na estrada e a partir da vida, né, a partir da vivência e das aventuras, a pessoa que, no caso do Kerouac, né, se refletia na escrita. E, por exemplo, no caso do Rimbaud, desistindo da escrita e tentando viver, né? Mas Fernando Pessoa via, né, a ideia de navegar, assim, a criar um projeto, né, e não deixar essa parte de vida pro lado, né? Mas o Álvaro de Campos tem alguns, claro, né, tendo o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos como dois heterônimos, né, os principais. Ele é considerado, assim, como um alter ego, no sentido de que seria uma das personalidades, dentre os heterônimos, a personalidade mais distinta, né, do Fernando Pessoa, o ortônimo Fernando Pessoa em si, né? Porque ele teria, pelo que me parece, né, uma ideia de querer viver, né, e querer ter o pensamento futurista, bem distinto do que a vida do Fernando Pessoa era. Então, assim, não sei se tu também vê essa relação, ali como eu falei, por exemplo, do Álvaro de Campos com o Rimbaud, e tu também já pode falar, né, como antes tu ia falar um pouco do teu mestrado, né, que teu mestrado foi voltado na obra do Rimbaud, né? Eu achei interessante essa tua relação com o Rimbaud, eu não tinha pensado nisso, do Álvaro de Campos, mas é bem interessante essa relação até com o Kerouac também, com a geração beatnik, mas o que eu acho que a relação tem ali do Álvaro de Campos é com um autor americano, o Walt Whitman. Uhum. Se não me engano, tem alguns poemas do Álvaro de Campos dedicados ao Walt Whitman. Que o Walt Whitman é um pouco antes, né? Ele é de 1819, né? Isso. Eu acho que os poemas do Walt Whitman têm uma certa influência no Álvaro de Campos ali. Claro que no caso, só um adendo aqui, no caso, o Harold Bloom também acabou dizendo que o Fernando Pessoa seria, né, o Walt Whitman renascido. É uma referência que ele acaba fazendo. Sim. Também. Eu acredito que o Fernando Pessoa, no início, ele tinha, como ele escrevia e traduzia em inglês, ele tinha contato com muitos autores do inglês, né? Então, depois, quando ele vem a publicar em português, ele traz um pouco dessas referências desses autores, né? Por mais que ele tenha essa relação com o Camilo Peçanha, Cesário Verde, o Almada Negreiros, né? Ele bebe bastante dos autores, eu não sei se acho que são os pós-românticos, né? O Walt Whitman eu acho que é uma grande referência. Claro que o Fernando Pessoa deve ter tido contato com o Rimbaud, com as obras do Rimbaud, né? Que o Rimbaud chega a influenciar grande parte dos autores europeus na época, né? Eu estava pensando nessa relação que tu falou ali com o Kerouac, né? Pensando que a escrita do Álvaro de Campos é um pouco até bem anterior, né, ao início da geração beatnik, né? Uhum. E claro que era um autor que navegava, né, não vivia, né? Uhum. Ele vivia a obra, né? Não era um autor que se colocou como você citou, né, na rua, né, para viver experiências
e depois publicar essas experiências, né? Mas eu vejo assim acho que mais uma relação direta com o Walt Whitman, né? E voltando ali ao Rimbaud, quando eu estava publicando meu primeiro livro, eu lia aquele livro Uma Temporada no Inferno, né? Foi uma grande influência para o meu livro, para minha prosa poética, né? Uhum. Daí depois de um tempo, né? O meu mestrado foi só em 2018, né? Então eu publiquei em 2002 o livro, então em 2018, 2016 por aí comecei a retomar as leituras do Rimbaud. Então eu decidi fazer a leitura daquele livro Bateau Ivre, né? Que é o barco bêbado, né? O barco ébrio, né? E ali eu fiz uma montagem, na verdade eu fiz 3 montagens teatrais, né? Com a obra, com essa obra do Rimbaud com tradução do Augusto de Campos. Em relação até a essa questão do espelhamento, foi interessante, porque durante a pesquisa, a minha professora na época na literatura, ela indicou que eu tentasse traduzir o texto, né, do francês para o português, usando a minha própria escrita, minha própria caligrafia, né? E esse ato de caligrafia foi bem interessante, porque é como se eu pudesse, naquele momento, ser um pedaço do Rimbaud ali, escrevendo na atualidade, né? O que seria o Bateau Ivre no momento da minha escrita. E foi todo um processo de tradução, de pesquisa da obra, e também depois de direção dos atores, para depois encenar a peça, né? Então, a primeira peça foi com 11 atores, daí depois a segunda peça foi com uma menina que tinha problema de visão, e daí depois a terceira peça foi com a Zara, né? Todas estão documentadas, né? Algumas foram no Badesc, algumas foram na Caixa Preta da UFSC. Então é interessante pensar essa transformação da poesia para o teatro, né? Que não foi apenas recitar o poema, né? Foi toda uma incorporação, né, do que é esse verso nesse ator, porque não é uma fala de um personagem, né, de uma personagem, é um poema que está se transformando em corpo, né? Então tem todo um trabalho assim, né, diferente, né? Bacana. E inclusive no teu canal está disponível, né, o teu trabalho de mestrado, se eu não me engano. Sim. Legal. E citando aqui, né, um pouco do Álvaro de Campos, né, os poemas mais conhecidos nele, uma das obras mais conhecidas é justamente o Tabacaria, né, que ele inicia, né, falando isso, né, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. E ele tinha essas 3 fases, né, que seria decadentista, modernista, né, que também era sensacionista, e depois a final, que seria mais pessimista, que daí ele acabou, a Tabacaria se insere nessa última fase, né, a fase mais pessimista, né. E também em relação à infância, né, ele dizia que o tempo em que festejava o dia dos meus anos, já não faço anos, né, duro, somam-se-me dias. Tinha essa relação também mais na fase decadentista, né, no início. Migrando agora então para o Bernardo Soares, né, que ele é considerado também um semi-heterônimo. O Fernando Pessoa descrevia ele como um simples guardador de livros. Um ponto interessante que eu pesquisei também, né, que o Augusto de Campos acabou verificando, né, e tratando o Bernardo Soares como também o nome, né, como um semi-anagrama para Fernando Pessoa, né? Então, tendo ali Bernardo Soares, né, rearranjando as letras, pode ficar não um anagrama completo, né, não totalmente Fernando, mas, por exemplo, Fernando e Bernardo têm a mesma quantidade de letras, e rearranjando pode ser parecido. E Soares com Pessoa também, rearranjando Soares, pode acabar ficando Pessoa. Olha, não tinha pensado nisso. Augusto de Campos é genial. E o Bernardo Soares acabava tendo assim, uma das obras mais conhecidas é o livro do Desassossego, e acabava tendo essa característica de reflexões, né, da vida, no cotidiano principalmente. E com isso, né, por conta de ele ter essas características mais semelhantes ao Fernando Pessoa em si, né, ou ao autônimo, por muitos estudiosos é considerado, né, como um semi-heterônimo. E tu pensa que pode ser, né, ter essa classificação, por exemplo, que o Bernardo Soares seria, né, não tão distinto do Fernando Pessoa, ou poderia ser simplesmente, né, como um pseudônimo, ou quais distinções que tu conhece, né, mais da obra, no caso do Bernardo Soares,
distinções, assim, características mais específicas dele para fazer essa distinção com o ortônimo? Em relação ao Bernardo Soares, eu acho que essa questão de ser um semi-heterônimo, eu acho que tem relação com uma obra que talvez, né, ela não entre em conflito tão direto como os outros heterônimos, assim. Que você começa a perceber que o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos, eles entram é como se eles entrassem em conflito, né? Eles são heterônimos que eles são conflituosos dentro da obra, né? E o Ricardo Reis como se fosse uma coisa à parte, né? Um clássico à parte, né? Como se fosse Eu vejo bastante relação do Ricardo Reis com o livro Mensagem, né? Como se o Ricardo Reis fosse uma continuação do Mensagem, do Pessoa, de algumas partes do Mensagem. E o Bernardo Soares, eu consigo ver relação dele com alguns textos do Fernando Pessoa ortônimo, sim. E inclusive antes de ele criar os heterônimos, textos em inglês, assim. Então, eu não consigo ver uma grande diferença do Bernardo Soares pro próprio ortônimo, né? E também não é uma obra que eu me dediquei tanto, assim, em relação às compilações foram feitas depois, né, as edições, né, do Bernardo Soares, né? Então existem várias compilações, né? Eu tentei até ler esses tempos atrás um pouco e tentar entender enquanto uma obra contínua, né? Eu ainda estou pesquisando, assim, na verdade, o Bernardo Soares. Eu não Ele posso escrevia dizer, assim, na verdade. mais em prosa, né? Ele tinha essa diferença de que dos outros que escrevia mais em prosa, né? O Bernardo Soares, pelo que eu vejo, não era tanto da poesia, né? E ele mesmo dizia, né, no caso Pessoa falando sobre o Bernardo Soares, né, que não sendo a personalidade a minha, não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afetividade, né? E aqui tanto, né, que o Pessoa ele diz, né, no caso utilizando o sou, né, e não, por exemplo, como tu falou, né? Então ele acaba tendo essa proximidade maior com o Bernardo Soares, né? E já pegando a linha para o Ricardo Reis, né, que ele classificava como sendo, né, formação em médico, mas sem exercer a profissão, e tendo esse estoicismo, né, essas características assim mais de epicurismo, né, entre outras vertentes, né. Eu também vejo, né, o Mensagem como sendo uma possível obra assim do Ricardo Reis, mas acaba sendo, né, considerado do ortônimo, né. Um ponto interessante aqui no caso do Ricardo Reis, dentre os heterônimos principais, né, o Fernando Pessoa fez a data de morte deles, né, mas para o Ricardo Reis acabou não botando uma data de morte, né. E depois, né, algumas décadas depois, o José Saramago vai pegar essa ideia e trazer, né, no livro O Ano da Morte do Ricardo Reis, como sendo, né, depois, né, de 1935, né, depois que o Fernando Pessoa morreu, Ricardo Reis ainda vivo, conversando com o espírito, né, do Fernando Pessoa, né. De certa forma, o espírito do Fernando Pessoa, nessa obra do José Saramago, assombrando, mas também conversando, trazendo diversas reflexões, né, sobre a vida dele e os outros heterônimos, né, junto com o Ricardo Reis. Então, bastante interessante também, né, outro autor português, José Saramago, trazendo essa influência, essa espécie de dedicatória também, né. O livro também foi uma espécie de dedicatória ao Fernando Pessoa. E aqui, no Ricardo Reis, né, uma estrofe, né, de obra dele, que ele fala: amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Então tem essa ideia que também dizem, né, como também classificam como sendo o carpe diem, né, da frase em latim de aproveitar o dia, mas aproveitando o dia de uma forma sem muitos excessos, né, aproveitando a vida, mas sem os excessos do Álvaro de Campos, por exemplo, né. Uma questão aqui, né, no caso,
ainda sobre heterônimos, né? Tu pensa que pode haver heterônimos sendo descobertos, por exemplo, por estudiosos, por exemplo, um autor que vive criando a sua obra normalmente, né? Mas depois estudiosos e pesquisadores acabam tentando analisar a obra desse autor que escreveu sem criar heterônimos durante a vida, né? Mas classificando, né? Então, por exemplo, claro que tem esse processo que é de descoberta, né? Que eu penso que não é um misto em alguns casos pode ser um misto de criação, mas também é muito mais de descoberta, né? Dos outros eus e expondo isso nas obras, né? Mas tu pensa, por exemplo, vou jogar a pergunta assim mais específica para ti, por exemplo. Na tua obra, tu escrevendo, sendo como Felipe Lee, depois de tu falecendo, se alguns estudiosos, se é possível, né? Alguns estudiosos, depois do teu falecimento, descobrirem que havia outros heterônimos na tua obra. Ou tu acha que isso é necessariamente uma criação, o autor tem que definir os heterônimos para que eles existam de fato? Bom, eu acho que é uma pergunta um pouco complexa, assim, porque eu acho que justamente pelo Fernando Pessoa ter dado a pista nas cartas, e em alguns momentos ele assinou como heterônimo, dá essa abertura, essa porta para os pesquisadores, né? Depois que ele faleceu, né? Agora, se eu, enquanto autor, não dou nenhuma pista, eu acho um pouco invasão do crítico querer analisar minha obra e colocar um heterônimo ali. É um pouco invasivo, né? Mesma coisa eu pegar a obra do Drummond e em determinada época ele escreve, lá em 1920 ele escrevia de uma forma e em 1950 já era, por exemplo, comparando o Claro Enigma com Rosa do Povo, as poéticas eram diferentes, assim. Mesma coisa, pegar um Haroldo de Campos, né? Pegar o Galáxias, daí pegar o início lá, que era o início do concretismo, né? São formas de dizer diferentes, linguagens diferentes, mas eu não posso, enquanto crítico, colocar ali que são heterônimos. Eu acho que não. Eu acho que se não há uma pista, daí eu, enquanto crítico, eu vou estar fazendo a minha leitura da obra, né? Acho que isso é diferente de uma pesquisa que o próprio autor deu uma pista e que há uma tentativa ali de catalogar. Eu acho que já ocorreu a pista, né? Não sei, o que você pensa, não sei. Eu também penso dessa forma, assim, que tem que ter pelo menos um indício ali, ó, uma forma do autor poder deixar isso, né, de uma forma assim visível, né, para futuramente quem for analisar a obra conseguir identificar isso, né, nos escritos. Né? Então, também de certa forma, também penso que seria uma intrusão, né, uma invasão ali de estudiosos, né, ou de críticos, de querer catalogar, sendo que não o autor em si, né, em vida talvez não tenha sido essa a intenção dele ao ter feito os escritos, né? Então, certo. A gente já está se encaminhando para o final aqui. E no caso tu quiser acrescentar mais, falar sobre o teu trabalho ou qualquer outro ponto que tu acha que vale mencionar e que tenha sido deixado de fora, que eu gostaria de acrescentar agora. Então, eu gostaria de agradecer a participação contigo aqui na entrevista e eu acho que a obra do Fernando Pessoa é uma obra bem interessante de ser conhecida, tanto isoladamente, né, através dos heterônimos, como uma tentativa de você ficar mais tempo na obra, né? Tentar, por exemplo, uma tentativa de ficar um ano lendo os livros do Fernando Pessoa é bem interessante, não mudar de autor, né? Você tentar ir para o Alberto Caeiro, depois você vai para o Ricardo Reis, daí depois você vai para as cartas, e tentar buscar esse jogo de diálogo muito mais do que tentar descobrir se ele é niilista, se ele é estoicista, se ele tentar não catalogar inicialmente, né? Em que época, tentar ler a obra hoje, assim, e tentar buscar esse diálogo, como se a própria obra dissesse para ti, como se você fosse esse pesquisador.
como se você fosse um co-construtor dentro da obra. Então, quando você abre o livro para ler o Fernando Pessoa, um poema, perceber que ele não está isolado, ele não está ali fixo, né? Então você lê e depois você vai para uma outra carta, você tenta ir caminhando dentro de uma grande biblioteca. Eu acho que isso pode ser interessante assim para conhecer a obra, porque é uma obra que não é uma obra que tem os seus heterônimos, mas é uma obra que ela é complexa, então a obra em si ela não é estática. Ela é uma constelação, né? Tentar ver a obra como uma constelação. Acho que é interessante. Sim, também acho que é um labirinto, entrar assim, iniciando a leitura, né, de obras do Fernando Pessoa, né? E aqui retomando, né, que ele acabou, mais sobre a biografia dele, né, que ele morreu no dia 30 de novembro de 1935 com 47 anos, né, bem jovem. E se verifica que a última frase, né, que ele acabou escrevendo, pelo que estudiosos veem, é que foi uma frase em inglês que diria, né, I know not what tomorrow will bring, né, não sei o que o amanhã trará. Então ele morreu de cirrose hepática, né, muito principalmente por conta, né, de bebidas, que ele gostava de ser da parte um pouco da boemia, assim, né, também bebendo bastante. Mas no caso, também recomendo esse estilo, né, essa forma de abordagem da obra do Fernando Pessoa, né, não necessariamente estando assim, cismado em heterônimos isolados, mas tentar entender um pouco, né, dessa constelação de obras, né, dessa constelação, desse labirinto que é a obra do Fernando Pessoa. Então eu agradeço aos nossos espectadores, nossos ouvintes. Esse nosso podcast vai estar disponível, né, no canal no YouTube, né, Gustavo Simas, e também, né, no Spotify e nas redes sociais, caso queiram seguir também. É só acompanhar, né, no Instagram, no caso, @tudoemsimas, e no Facebook é só pesquisar Gustavo Simas e Felipe Liz também, se quiser divulgar o teu canal, né, pode ter o espaço aqui. O meu canal é Dylan FC Dylan. Legal, então agradeço ter aceitado, né, o teu tempo e a tua disposição para estar aqui junto com a gente. Então até a próxima, obrigado. Valeu, obrigado.